O título da aula é provocativo, mas nós temos que entender pelo contexto. Quando se diz que ninguém é de ninguém, ainda com ponto de exclamação, essa expressão está dentro do contexto lá da carta aos Coríntios. Porque essa expressão é usada malignamente por pessoas que querem viver uma vida de licenciosidade, permissividade, uma vida solta, sem ter compromisso com ninguém, até mesmo com a família. Não ter compromisso conjugal, não ter compromisso nenhum com as pessoas do seu relacionamento, dizendo, eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo. A Natália diz que existe até uma música de um conjunto tribalista, se não me engano, dizendo isso. Eu não sou de ninguém, eu sou de todo mundo me quer bem, mas com más intenções. Não é a intenção do Paulo. Ele não escreveu isso, ninguém é de ninguém, é da autoria do comentarista da revista. Mas ele está certo quando isso foi colocado dentro do contexto da carta aos Coríntios e contexto da igreja atual. Outra coisa que é bom a gente saber antes de começar esta aula é que esta situação que nós vamos estudar hoje, da divisão da igreja, dentro da igreja de Corinto, não é uma situação que nós experimentamos eventualmente na igreja de hoje, não. Essa é a própria realidade da igreja de hoje. Você vai falar, não, mas a igreja está sofrendo divisões. Vamos ver isso daqui a pouco. A igreja não está sofrendo divisões, a igreja está dividida. E isso também nós devemos estudar hoje. Revista, falta para alguém? Eu tenho 3 exemplares ainda ali. Falta revista para alguém? Então vamos ler na nossa revista. São 3, ninguém é de ninguém. Versículo-chave, 1 Coríntios 1,30 diz, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, e justiça, e santificação e redenção. O alvo da lição é, ao estudar esta lição, você será advertido quanto ao perigo da presença do espírito divisionista, que se manifesta em certos membros da igreja, e quanto à necessidade de buscar nas Escrituras a razão para que esse espírito não prevaleça. Quando diz aqui espírito divisionista, não é um espírito como nós temos um espírito, como o Espírito Santo, não. Aqui está falando de intenção, de modo de expressão, às vezes até coletivo. Não posso dizer aqui que é um espírito que está atuando, um espírito maligno atuando na igreja, provocando divisões, porque o próprio apóstolo Paulo não aborda essa questão como sendo um problema de espíritos malignos, de demônios. Ele aborda essa questão como sendo problema da carne. Ele demonstra que isso é uma atividade carnal do crente, não é uma atividade dos espíritos influenciando o crente. A introdução da nossa lição diz: uma arma que o inimigo usa com eficácia contra a igreja é a divisão. Ele usa esta arma não porque ele trabalha no coração do crente para fazer isso, mas é porque o crente, dando lugar à carne, acaba por dar lugar ao inimigo também. O inimigo acha isso muito bom, que os crentes sejam divisionários, e acaba usando essa circunstância. Também podemos refletir sobre isso mais adiante. Talvez tenha sido essa a razão pela qual Jesus Cristo, antes um pouco da sua morte, incluiu na oração um pedido pela unidade dos discípulos. Nada dificulta mais o testemunho cristão do que uma igreja dividida. Através das épocas, as igrejas evangélicas têm fracassado na missão de se apresentar ao mundo como comunidades em que reinam a harmonia e o entendimento fraterno. Vocês estão vendo aqui que o próprio pastor Vanderly, que fez comentário da lição, está reconhecendo, não é ideia minha, que as igrejas evangélicas têm fracassado na representação do evangelho perante o mundo por causa das divisões. Aí você vai falar, mas peraí, a igreja batista é bem unida. Não parece haver divisões. As divisões são coisas da história, um século atrás. Espere para ver, então, se você tem uma surpresa. Objetivos da lição: advertir acerca da possibilidade da presença de espírito divisionista em certos membros da igreja e estudar sobre a importância de estar unido para ser forte. Sentir zelo pela igreja e por sua unidade. Perdoar e pedir perdão sempre que necessário para a manutenção da unidade da igreja. E agir
na busca nas escrituras referenciais que conduzem à unidade. Agir sempre em prol da unidade, nunca a favor da divisão. Agora nós vamos lá para a Bíblia. 1 aos Coríntios, capítulo 1. Hoje nós vamos falar até de fofoca santa, sabia? Fofoca entre aspas aqui, né? Não santa entre aspas, fofoca entre aspas. Na semana passada nós estudamos capítulo 1 até o versículo 9, vendo que Paulo estava elogiando Deus por causa da grande obra que ele estava fazendo na igreja de Corinto. E ele não elogiou a igreja. Por quê? Justamente por causa do que nós vamos começar a estudar hoje, por causa dos problemas de comportamento da igreja. Lembra-se de que nós falamos há 2 semanas de que os problemas de comportamento e de expressão da igreja de Corinto estavam relacionados com a falta de visão doutrinária, falta de aplicação à própria pessoa e à comunidade da visão doutrinária que o apóstolo Paulo tinha passado já na pregação do Evangelho. E vamos ver como isso está afetando a igreja na aula de hoje. Irmãos, rogo-vos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que entreis em acordo quando discutirdes, e não haja divisões entre vós. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pois, meus irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé, que há discórdias entre vós. O que quero dizer com isso é que um de vós afirma, eu sou de Paulo, o outro, eu sou de Apolo, o outro, eu sou de Cefas, outro ainda, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não haver batizado nenhum de vós, com exceção de Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. É verdade que batizei também a família de Estéfanas. Além desses, não sei se batizei outra pessoa, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Pois a palavra da cruz é insensatez, na sua tradução talvez diga loucura, para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Talvez a sua tradução diga para nós que estamos salvos, mas a melhor tradução realmente é dessa aqui, que diz, estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e anularei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o instruído? Ou escriba, na sua tradução. Onde está o questionador desta era? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo, por sua própria sabedoria, não o conheceu, foi do agrado de Deus salvar os que creem por meio do absurdo da pregação. Pois enquanto os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, nós pregamos Cristo crucificado, que é motivo de escândalo ou loucura para os judeus e absurdo para os gentios. Aliás, motivo de escândalo para os judeus e de loucura para os gregos, não é isso? Sua tradução, não é? 24. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus, porque o absurdo de Deus é mais lógico que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Irmãos, observai o vosso chamado. Não foram chamados muitos sábios, segundo critérios humanos, nem muitos poderosos, nem muitos nobres. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas absurdas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Deixa eu ler mais um pedacinho aqui do capítulo 2, que não está na revista, mas vou ler. Irmãos, quando eu fui até vós anunciando-vos o mistério de Deus, não foi com linguagem pomposa, nem sabedoria, nem de sabedoria.
Pois resolvi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. Minha linguagem e pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Na verdade, falamos de sabedoria entre os que já são maduros, não porém a sabedoria desta era, nem dos seus governantes, que estão sendo reduzidos a nada, mas falamos do mistério da sabedoria de Deus, que esteve oculto, o qual Deus preordenou antes dos séculos para a nossa glória. Nenhum dos governantes desta era compreendeu essa sabedoria, pois se a tivessem compreendido, não teriam crucificado o Senhor da glória. Até aqui. Voltando lá para o capítulo 1. Irmãos, é o que Paulo está dizendo. Irmãos, nesse capítulo ele fala duas vezes, né? A maneira como ele fala isso no contexto demonstra uma atitude afetuosa, porque ele está prestes a dar uma bronca, mas ele quer mostrar para as pessoas que ele está fazendo isso como quem tem necessidade de fazer e para um povo que tem necessidade de ouvir. Mas isso não significa que se tornaram inimigos, adversários, oponentes ou divisionários apenas porque Paulo tem que dar uma bronca. É como se dissesse: olha, eu vou falar umas coisas para vocês que vocês estão muito errados em se comportar, problemas doutrinários que vocês estão enfrentando aí, mas eu quero que vocês entendam que eu estou fazendo isso porque eu sou irmão de vocês, porque eu amo. Isso é uma coisa que eu já tenho falado aqui e que nós devemos prestar atenção. Não é porque alguém eventualmente prega ou ensina algo que é pesado aos nossos ouvidos, ou alguém num aconselhamento ou numa conversa nos dá uma bronca, que nós vamos entender que essa pessoa não gosta de nós. Nada disso. Paulo, ao falar afetuosamente com essas pessoas, está demonstrando que, não, eu vou falar isso para vocês porque eu estou interessado em que vocês se corrijam, porque eu amo vocês. Eu não quero que vocês sofram prejuízo moral e espiritual. Não quero que vocês sofram dano na obra de Deus e, pior ainda, passem isso adiante para outras pessoas como sendo verdade. Então, meus irmãos, eu vou repreender vocês, como se ele dissesse, por amor, porque vocês são da mesma família que eu amo vocês. A gente consegue entender isso, irmãos? Porque existem pessoas que, depois do ensino duro, uma pregação meio pesada, saem da igreja bravos com o pastor, com o professor. Se a pregação ou o ensino estiver errado, for uma cobrança injusta, desmedida, é motivo da gente conversar e tratar do assunto como Paulo até tratou. Falar com o irmão: você foi muito pesado, esticou a baladeira, como dizem no Nordeste, né? E isso não está fazendo bem para a nossa comunhão. Mas se não for esse o motivo, se houver razão no ensino pesado, na pregação dura, vamos receber e com amor. Entender que quem está pregando e ensinando está tentando expressar o amor de Deus para a correção da igreja. Isso é importante para nós. Eu já ouvi pregações muito duras. Voltei para casa com os ouvidos tinindo. Passei dias pensando nisso, e às vezes até penso. E entendo o quanto foi necessário dar um amadurecimento. E segunda palavra, rogo-vos. Paulo volta a suplicar, lembra que ele fez isso aos romanos? Rogo-vos pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Ele está rogando de novo. É uma súplica. É como se ele se colocasse de joelho dentro da igreja e dissesse: irmãos, pelo amor de Deus, ouça o que eu vou falar para vocês, dê ouvido e vamos praticar isso. É uma súplica diante de Deus perante os irmãos. Em nome do nosso Senhor, que entreis em acordo quando discutirdes. A expressão original em grego é uma expressão idiomática do grego. Como eu falei agora, esticar a baladeira, né? Expressão idiomática do Nordeste. Baladeira é o nosso estilingue. Esticou demais e acabou dando um impacto muito grande. É uma expressão daquela região. Significa, pegou pesado na nossa linguagem aqui, está batendo duro na gente. E aqui, rogo que entreis em acordo quando discutides. Essa expressão idiomática significa, quando vocês forem tratar de um assunto dentro da igreja, fiquem em paz. Isso que ele quer dizer. Estejam em paz entre vocês. Não vão tratar de um assunto de forma litigiosa, contenciosa, divisionária. Fiquem vocês procurando um acordo
como se estivesse realmente tratando de pontos sensíveis que precisam ser resolvidos, mas que não podem prejudicar o outro irmão. Que não pode ofender o irmão a ponto de querer ir embora só porque você está expressando a sua opinião. Meu primeiro pastor dizia que o crente erra muito quando tem razão, porque aí ele se acha no direito de defender a sua opinião, seu ponto de vista, e acaba atropelando os irmãos. A gente erra muito nisso mesmo. Quando é que a gente vai discutir com os irmãos? Quando é que vai haver um bate-boca a respeito de um assunto teológico? Quando cada um acha que tem razão. Mas será que tem razão mesmo? Aí que está a questão. Às vezes, eu estou debatendo com alguns irmãos um ponto teológico e estou achando que estou coberto de razão. E eu não estou. Eu tenho que dar voz ao contraditório, ouvir o que as outras pessoas têm a dizer, refletir sobre aquilo, apresentar meus argumentos, mas procurar chegar a um ponto de consenso. Paulo está dizendo isso. Coríntios, vocês têm problemas de entendimento em relação à doutrina? Procurem chegar num acordo. Vocês não vão para a igreja para brigar. Não vão para a igreja para discutir, não vão para a igreja para formar partidos, vocês vão para servir o Senhor. Então, no Senhor, eu estou rogando a vocês. Procure ter paz quando vocês discutirem. Não é brigar, é ter paz. Resolver os problemas para ter paz, não para aumentar o problema. E não haja divisões entre vós, pelo contrário, sejais unidos. Esse unidos aqui é um termo cirúrgico, era um termo empregado pelos cirurgiões da época. É como se Paulo estivesse dizendo para a igreja de Corinto: vocês rasgaram um tecido. Eu estou colocando palavras na boca de Paulo, que está no meu entendimento. Eu cheguei, fundei essa igreja de Corinto, preguei o evangelho, implantei esse tecido novo, que é a união da igreja entre os membros. Esse tecido, esse lençol, vamos dizer assim. E vocês agora estão rompendo, rasgando. Eu quero que vocês sejam unidos. É um termo cirúrgico, como se dissesse, em que o tecido, aquele pano que é lençol, possa ser novamente, não apenas remendado, mas possa ser unido e essa marca divisionária desapareça. Para nós, o entendimento desta palavra está mais complicado, mas para eles era mais fácil de entender. É como se Paulo dissesse: se vocês procurarem ter paz ao resolver as questões de vocês, essas coisas que vocês romperam na unidade da igreja vão ser unidas novamente pelo Espírito Santo e não vai ficar nada a não ser memória, não vai ficar marca mais. Então, vamos trabalhar nesse sentido. Isso serve para nós hoje, meus irmãos? Serve, não? Nós não precisamos nos separar por causa de diferenças de ideia, de compreensão das coisas. Não precisamos nos separar. Aliás, nós não devemos nos separar. Nós devemos nos unir ainda mais. Depois Paulo vai dizer mais adiante: por acaso Cristo está dividido? Porque quando nós nos separamos um para cada lado e rompemos relacionamento por causa de questões internas, eu que estou de um lado vou dizer: eu estou com Cristo desse lado. O outro que está do outro lado vai dizer a mesma coisa: não, Jesus está aqui comigo. Aí Paulo diz: por acaso Cristo está dividido? Metade para cada lado? Não é assim. Ele deu a sua vida para nós nos unirmos e sermos um só corpo, termos unidade, sermos uma só família, um só povo, uma só nação. Quando nós rompemos em grupos, dentro da igreja ou na igreja, no mundo todo, nós estamos dizendo que Cristo pode ser dividido por grupos. E a própria palavra diz que não. Consequentemente, nós estamos fundando uma heresia. Pelo contrário, sejais unidos no mesmo pensamento e no mesmo parecer. Pensamento aqui fala de disposição mental. Então, olha, algumas pessoas leem esse versículo e entendem: mas peraí, quer dizer, mesmo não concordando, todo mundo tem que falar a mesma coisa? Não é isso que Paulo quis dizer. O que ele quis dizer aqui é que eu preciso ter boa vontade, disposição mental. O pensamento aqui é estar disposto a procurar a unidade, mesmo que eu não esteja concordando. É mais importante eu impor a minha visão teológica, doutrinária para os irmãos, mesmo que isso nos divida e nos separe, ou é mais importante eu ter uma boa disposição mental e falar: não, eu prefiro ter comunhão com os meus irmãos, e aos poucos a gente vai se entendendo sobre esses assuntos. O que é mais importante?
Mas tem gente que não concorda com esse pensamento de Paulo. Tem gente que acha que primeiro é a verdade nua e crua e acabou. Nem que isso provoque divisão da igreja. Não, não foi para isso que Cristo morreu. Porque quando nós nos entregamos para o Senhor Jesus naquele dia, nós éramos absolutamente ignorantes em relação à verdade. Perdoa a expressão, mas nós éramos estúpidos em relação às doutrinas. Ou não éramos? Não entendíamos nada. Mas nós decidimos formar uma família em Cristo Jesus. Nos abrigar debaixo do sangue de Jesus e todos nós sermos regidos pelo Espírito Santo. Por que é que a gente começa a amadurecer na fé e começa a querer impor visão doutrinária e separar e dividir a igreja? Se nós começamos bem, por que nós vamos terminar mal? E no mesmo parecer significa no mesmo propósito. Eu não preciso necessariamente defender da mesma maneira aspectos doutrinários, como por exemplo a questão da predestinação e do livre-arbítrio. Isso tem um potencial grande para dividir a igreja e tem dividido. Mas nós podemos conviver numa mesma congregação, sentar no mesmo banco, irmãos predestinistas e irmãos que defendem o livre-arbítrio? Podemos? Podemos e devemos. O essencial da nossa vida em comunidade é a fé e o serviço ao Senhor Jesus Cristo. As compreensões doutrinárias, vamos procurar nos entender, mas não dá entendimento, então vamos manter unidade. O mais importante é nós cumprirmos, neste caso, o segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu não quero que o irmão tente me convencer a respeito disso, mas se eu o amo como a mim mesmo, então eu também não vou pressionar para que ele concorde comigo uma coisa que ele não está conseguindo concordar. E aí, Paulo diz: pois, meus irmãos, decidi parar de lutar contra o vento aqui, deixa eu ver se o telefone me ajuda aqui. Meus irmãos, fui informado a vosso respeito pelos da família de Cloé que há discórdia entre vós. Aí entrou a fofoca santa, né? Alguém da família de Cloé foi falar para Paulo que estava dando rolo na igreja dos Coríntios. Essa Cloé provavelmente era uma crente, provavelmente, da igreja de Éfeso. Pessoas da família dela viajaram, provavelmente, foram a Corinto, e a igreja de Éfeso era bem estruturada, uma igreja feliz, era uma igreja bem unida. Então, pessoas saíram de uma igreja feliz, unida, que foi visitar Corinto. Quando chegou lá, viu aquela bagunça, bloquinho aqui, bloquinho ali, bloquinho lá, bloquinho aqui, que não se entendiam. Fala, peraí, não foi isso que nós aprendemos e não é isso que nós estamos vivendo. Nós somos tão felizes lá em Éfeso, unidos, partindo pão juntos, e aqui não serve nem para tomar Santa Ceia juntos. Estão divididos até na Santa Ceia, fazem grupinhos. Não, isso não se resolve. Vamos ter que falar com Paulo para ver se Paulo dá um jeito. Então foram e fizeram uma fofoca santa. Mas essa expressão entre aspas, viu, irmão? Porque a atitude foi santa, só que fofoca não é um termo apropriado. Então, entenda que fofoca, isso aqui não é exatamente uma fofoca, né? É uma comunicação necessária. O conceito de fofoca no mundo é veiculação desnecessária de notícias que tem potencial de prejudicar a vida de outra pessoa. Isso sim nós devemos evitar. Tá? Quando nós podemos resolver algo com o irmão, irmã, em vez de ficar falando dele, vamos resolver. Foi isso que Jesus falou. Se quando fores apresentar a tua oferta e lembrares que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali ao pé do altar e vai reconciliar-te com o teu irmão primeiro. E o que Jesus diz ainda? Olha, se o seu irmão ouvir você, você ganhou o irmão. Então primeiro vamos resolver diretamente. Se ele não quiser ouvir, leva perante a igreja. Então, não podemos inverter as coisas. A gente primeiro sai fazendo, falando, divulgando, até aquele irmão ficar sabendo e depois não ter mais chance de reconciliação com ele. Isso é fofoca. Ou a gente fala mal, você está sabendo o que aquela irmã andou fazendo. Eu digo essas coisas porque eu fui vítima de fofoca aqui.
Graças a Deus que nós temos um pastor equilibrado. Ele me chamou para conversar, nós conversamos, ele me orientou, a situação foi resolvida. E o que era fofoca permaneceu na área de fofoca, e a pessoa fofoqueira até hoje não pediu perdão, e continua fofoqueira. Aqui não é o que acontece. Alguém foi lá dizer para Paulo, a situação lá está complicada, a igreja está se dividindo e é preciso fazer alguma coisa. E Paulo não fez simplesmente como muitas vezes fazemos. Olha, Coríntios, meus irmãos, eu ouvi falar que vocês estão fazendo isso. Ele não disse. Ele deu o nome. Ele falou, olha, os da família de Cloé me informaram que isso está acontecendo. É mais um argumento para o fato para que os da família de Cloé não fossem da igreja de Corinto, que se fosse de lá, talvez tivesse criado um quinto partido, né? O partido da família de Cloé. O partido daqueles que pegam as coisas da igreja e vão levar para Paulo resolver. Então, é possível que Cloé não fosse daquela igreja mesmo. Mas Paulo foi ético nesse sentido. Como se dissesse, eu não estou dando ouvidos a fofocas. Eu não estou inventando. Foram determinadas pessoas que estavam aí e que me informaram que está acontecendo isso. Das duas, uma. Ou o pessoal reconhece que está errado e fala, não, o que essa gente fez, falar para Paulo está certo, nós precisamos levar bronca. Ou essa gente endurece o serviço, levanta o nariz, empina o nariz e diz, cambada de fofoqueiro, se metendo na nossa igreja, né? Meus irmãos, o que vocês acham? Foi errado que os irmãos da igreja de Éfeso dessem notícias do que estava acontecendo na igreja de Corinto? Vocês acham que foi errado isso? Porque hoje em dia é errado. Irmão, aquela igreja tal ali está com um problema assim, assim, assado. Mas não vamos nos meter não, porque não é só problema nosso, é problema do pastor daquela igreja. Então não é a mesma igreja de Jesus Cristo? Eu estou sabendo do problema, e a única coisa que eu consigo falar é comentário, aqui, longe deles. Então, no mínimo, eu vou orar para que Deus tenha misericórdia daqueles irmãos, daquela parte da minha família, daqueles membros do mesmo corpo que estão na outra igreja, ou, isso é no mínimo, ou eu vou lá e converso com o pastor e converso com a igreja. Irmãos, se isso que está acontecendo é verdade, ninguém tem coragem de fazer isso. Porque todo mundo admite isso como sendo intromissão indevida. Na verdade, você vai lá, isso não é da sua conta, é da minha igreja, cuido eu, não é assim? Isso mostra que a igreja está dividida hoje em dia mesmo, infelizmente. E se for de outra denominação, pior ainda. Se for dentro da denominação batista, já é complicado, quase impossível fazer. Imagina de outra denominação. Aí que nós não temos nada com isso mesmo. A igreja está dividida, irmãos. Infelizmente. Cerca de 120 anos depois que Paulo morreu, essa igreja de Corinto, que era uma só, estava sofrendo com tentativas de divisão, era uma só. Cerca de 120 anos depois já estava multiplicada por 20. Os historiadores da igreja mostram isso. Havia 20 ou mais comunidades cristãs que se diferenciavam dentro de Corinto. É a igreja batista de hoje, a presbiteriana, a Assembleia de Deus, a Deus e Amor, a metodista, a não sei quem, a não sei quem, não sei quem. É isso aí. Jesus Cristo fundou a igreja batista? Fundou a presbiteriana? Fundou a Assembleia de Deus? Fundou a Deus Amor? Fundou a Wesleyana? Fundou a Congregacional? Não, Jesus Cristo fundou a igreja, o seu corpo indivisível, um só povo, regido por um só Espírito e comprado pelo mesmo sangue, mas nós dividimos a igreja. E hoje em dia a gente não consegue nem dar opinião na outra igreja, quanto menos tentar resolver problemas divisionários. E pior ainda, existem pessoas no meio da igreja que tentam nos convencer de que esse é o melhor caminho. E dizem que Deus fez assim por causa da multiplicidade. Deus não fez isso. Não foi Deus quem dividiu a igreja, fomos nós. O que quero dizer com isso é que, me fala que eu sou de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, outro de Cristo, e, na verdade, havia partidários de todos os tipos. Paulo provavelmente era elemento que clamava pelo saudosismo da igreja. Paulo foi esse sim,
Paulo, se Paulo estivesse aqui, então tem os partidários de Paulo. Os legalistas, partidários de Pedro, não que Pedro fosse legalista na época, mas os judeus que faziam parte da igreja, que eram legalistas, se lembravam de Paulo, de Pedro, aliás, que era o mais próximo do modo de pensar deles, porque Pedro era o apóstolo dos judeus. Então os judeus, os legalistas, corriam para a imagem de Pedro. Apolo era o elemento intelectual da igreja de Corinto. Apolo, como eu falei na semana passada, havia sido um rabino, era eloquente, formado em filosofia, tinha argumentação, era rico em palavras. E os gregos que gostavam, amavam isso, corriam para o lado de Apolo. E tinha aqueles que se achavam mais espirituais que os outros. Tinham os dons mais proeminentes, apareciam mais com relação a dons espirituais, ou tinham algum conhecimento que julgavam ser um conhecimento espiritual superior. Eu não sou de nenhum desses aí, eu sou de Cristo. Pronto, a igreja é dividida. E Paulo fica bronqueado. Cristo está dividido para vocês fazerem isso? Foi Paulo crucificado em vosso favor? Fostes batizados em nome de Paulo? Aí ele diz, eu dou graças a Deus que eu não batizei ninguém, exceto fulano, ciclano, beltrano. Agora lembrei, também tem mais um outro que eu batizei. Paulo batizou uma meia dúzia. Aí você vai perguntar, peraí, mas não foi Paulo que fundou a igreja? Por que não era ele quem batizava os convertidos? Porque ele deve ter convertido dezenas de pessoas em 1 ano e meio. Ele passou lá, deve ter convertido muita gente. Por que ele só batizou meia dúzia? Porque a forma litúrgica daquela época era diferente de agora, né? E a igreja se preveniu contra possíveis e imaginários também problemas. Então, hoje em dia, somente um ou outro batiza os convertidos. Mas naquela época, quem batizava os crentes? Os crentes. Quem batizava uma pessoa que se convertia? Outro convertido. Ou aquele que ganhou aquela pessoa para Jesus, batizava. Eu não estou dizendo que o nosso sistema atual está errado. Nós temos o nosso contexto histórico agora, o nosso contexto doutrinário, eclesiológico, é um contexto diferente. Eu não estou dizendo que está errado, não estou dizendo que está certo. Não estou fazendo juízo de valor, mas eu estou mostrando o quanto nós regredimos. Porque nós éramos há 2000 anos muito mais sérios com relação ao Evangelho. Nossos irmãos 2000 anos atrás tinham uma visão de maior urgência de pregar a palavra e de batizar as pessoas, porque o reino de Deus está próximo. A gente fica adiando essas coisas hoje em dia. Outro problema muito sério, as 4 paredes. Nós estamos muito fechados em 4 paredes, o que não era um dos princípios da igreja da antiguidade. E Paulo continua dizendo no versículo 17, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o evangelho. Ele está dizendo, eu não fui enviado para batizar, mas não fui proibido de batizar, tanto é que eu batizei, mas esse não era meu ministério era pregar o evangelho, eu deixava para os outros batizar. E pregar o evangelho não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo. Sabe o que significa essa expressão, não por sabedoria de palavras? Lá na cultura grega de Corinto, na época, havia várias escolas de filosofia. E a escola sofista era aquela que predominava na época. A escola sofista ensinava o seguinte, que quando você for participar de uma discussão, você não deve simplesmente dizer qual é a verdade. Falar a verdade e acabou a discussão. Não. Você precisa florear o assunto. Você tem que usar argumentos, riquezas de palavras, retórica, que eles tinham escola de retórica, de oratória, e embelezar e passar horas falando para convencer outra pessoa. Você tinha que ganhar com palavrório, com falação, não simplesmente falando a verdade. E Paulo disse, eu não sou desse tipo. Não sou desse tipo de gente. Eu não vim aqui para Corinto pregar o evangelho para vocês cheio de floreado, passando horas falando as coisas para ver se vocês entenderam. Não, eu vim aqui e falei, a verdade é esta, Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, aceite e você vai se livrar da condenação. Mas a ala pensante da igreja não admitia isso. É por isso que eu falei na semana passada que, segundo a carta aos Coríntios, os caras desafiavam Paulo dizendo, nossa, viu as palavras dele? Como ele é fraquinho de argumentação? Viu como ele é sem graça, a pregação dele não tem graça? E Paulo está dizendo, mas eu não vim aqui para pregar palavras bonitinhas para vocês e ficar enfeitando. Eu vim aqui para falar a verdade. Não.
Infelizmente, ainda existe gente no meio evangélico hoje, irmãos e irmãs nossos, que procuram a beleza retórica, o floreio da pregação. Eu ouvi uma vez em Fortaleza um dirigente de igreja falando, passou o sermão dele todinho pregando da espada bigúmia de Jesus. Espada bigúmia, quer dizer que tem 2 gumes, 2 cortes. E até hoje tem gente que não sabe o que ele falou. Adianta falar assim, minha gente? Um outro pregador falou, isso que eu vou falar agora em alguns segundos, o cara demorou 2, 3 minutos. Vamos, andei pesquisando a respeito da expressão crente oco. E pesquisei enciclopédias, e pesquisei no dicionário, e fui para a internet, e eu cheguei à conclusão que crente oco é aquele crente vazio. Eu falei, nossa, mas tinha que pesquisar no dicionário, na internet, na enciclopédia, para chegar a essa conclusão? Então tem gente que quer ficar ouvindo encheção de linguiça no nosso meio. Irmãos, deem ouvido a verdade, pelo amor de Deus, saibam filtrar. Vamos ouvir o que é importante para a nossa vida, para o nosso comportamento. Não adianta a sabedoria de palavra, não transforma a vida de ninguém. O que transforma a vida do ser humano é a palavra de Deus, do jeito que ela é. Pois a palavra da cruz é insensatez, na sua tradução diz que é loucura, né? A tradução, a melhor expressão dessa palavra em grego é moria, essa palavra em grego, moria. De onde vem a nossa palavra moroso. Moroso no sentido de lento, de compreender. E Paulo está dizendo, a palavra da cruz é moria, é insensatez para os que estão parecendo. Quer dizer, para eles parece uma coisa que não tem significado, não evolui. Por quê? Porque são pessoas que estão buscando retórica. E aí depois ele vem dizer, pois é por isso que os sábios, os doutores deste mundo não querem dar ouvido à pregação do Evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é simples, o Evangelho é direto, o Evangelho não é mera retórica, o Evangelho não é palavreado, não é perda de tempo. O Evangelho é isso, esta é a verdade. E as pessoas desse mundo querem convencimento intelectual, querem retórica, filosofia. Uma filosofia que explica a verdade de Deus. Até hoje não chegaram a uma definição exata do que significa a palavra verdade. Por quê? Porque não tem uma compreensão, não querem ter uma compreensão simples a respeito da realidade espiritual. Precisam de floreios. E Paulo está abordando, em outras palavras, este assunto. E aí ele diz assim que essa palavra insensatez moria para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Não é para você isso? Alguém precisou trazer um compêndio religioso para você se converter a Jesus Cristo? Alguém precisou usar horas de filosofia, dialética, retórica, para você poder se entregar para Jesus Cristo? Ou você ouviu uma palavra simples que entrou no seu coração, você creu e isso mudou a sua vida? É por isso que Paulo disse, então, para aqueles que estão sendo salvos, é o poder de Deus, como foi na sua vida e na minha. Mas para aqueles que perecem, é loucura. Por quê? Porque não tem substância para eles, não explica nada. Eles não dão lugar à fé. Isso que Paulo quer dizer. E aí isso é uma repreensão para a igreja de Corinto, dizendo, vocês não vão criar vergonha na cara? Vocês vão querer continuar ouvindo coisas complexas, dar ouvido apenas para filósofos, enquanto a palavra de Deus está dizendo que isso que eles estão fazendo é loucura. E o argumento que Paulo usa mais adiante, dizendo a loucura de Deus é mais sábia que os homens e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens, não significa que Deus tenha loucura nem tenha fraqueza. É uma expressão, um modo popular de dizer para as pessoas, olha, dizendo o seguinte, reúna todas as forças que vocês têm, reúnam todo o poder que vocês têm, junte tudo isso, multiplique por 1000, vocês ainda estão muito abaixo do poder de Deus. Se Deus se tornasse fraco, ainda estaria acima disso que vocês são. Agora reúna toda essa sabedoria, todo o conhecimento, todas as filosofias que vocês têm, reúna toda a sabedoria, põe em pacotão, multiplica por 1000 também. Tudo isso que você juntou ainda está muito abaixo da sabedoria de Deus. E se Deus se tornasse louco, de repente, ainda estaria mais sábio do que tudo que vocês são. Porque essa, entre aspas, loucura de Deus foi que alcançou o coração de vocês. Essa fraqueza de Deus expressa lá na cruz do Calvário foi que transformou a vida de vocês. Ou alguma sabedoria deste mundo
fez com que você se convertesse? Ou alguma força e fortaleza deste mundo fez com que vocês mudassem de vida? É isso que Paulo quer dizer para os nossos irmãos. Então, irmãos, vamos acabar com essa divisão, porque vocês estão vendo, não há como brigar contra Deus. Ou crê, ou está fora. Como disse Agostinho, né, chamado de Santo Agostinho, eu creio a fim de poder compreender. Então, se você quer entender, primeiro acredite no que o Senhor está dizendo, e depois ele vai esclarecer para você. E Paulo faz um desafio, no versículo 20. Onde está o sábio? Que é o grego, né? Onde está o sábio aí? Aquele que pode salvar sua alma com sabedoria, onde está ele? Onde está o escriba, ou o instruído? Aí é o judeu, né? Cadê o escriba que pode perdoar os pecados de vocês aí? Onde está o questionador desta era, que são os filósofos? Por acaso Deus não tornou absurda a lógica deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo por sua própria sabedoria não conheceu? Por quê? Porque falar que a morte na cruz do Deus Filho para salvar a humanidade é loucura. O que é isso? Não, mostra um sinal de que isso é verdade. Porque para os judeus será loucura, é um escândalo. Não, Deus morreu na cruz. Não, ele veio. O Messias é para vir aqui num cavalão branco, uma espada, derrotar o Império Romano, nos dar liberdade, conquistar um reino, trazer novamente o reino de Davi para essa terra. Isso aí, não, é fraqueza. Assim. Vocês estão vendo como é que as pessoas encaram as realidades do reino de Deus, principalmente com relação ao Evangelho e à salvação? Loucura e fraqueza. E Paulo diz, não caiam nessa onda. Se vocês caírem nas ideias dos judeus legalistas, ou nas ideias, na filosofia dos gregos, que só buscam sabedoria, vocês vão voltar para o poço profundo do pecado e da escuridão. Porque a sabedoria de Deus e o poder de Deus se manifestam na simplicidade da cruz do Calvário, para resgatar a alma de todo aquele que crê e transformar a vida dessa pessoa. Não em sabedoria e não em poder humanos. Já estou terminando, irmãos. Até meio-dia, primeiro. Quando Paulo diz assim, observem que não foram muitos os sábios, os doutos, os poderosos que foram chamados. Essa palavra dá a impressão de que realmente é por escolha, né? Entenda, a palavra chamados aqui é kalel. É um componente da palavra igreja. Igreja é kalel, que dá origem à palavra eclésia, que depois é igreja. Kalel é chamado para fora, para formar uma assembleia fora do mundo, uma reunião, uma família fora do mundo. Quem foi chamado nesse aspecto? Aquele que entregou sua vida para Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo, não está dizendo que Deus escolheu uma ou outra pessoa sábia para ser salva. O que Paulo está dizendo é que uma ou outra pessoa sábia, entendida e poderosa decidiu entregar a vida para Jesus. E esses poucos foram chamados para constituir uma assembleia. De fato, os poderosos, os sábios entendidos deste mundo, veem naquilo que você aceita como verdade da fé, loucura, bobeira e fraqueza. E Paulo diz para a igreja de Corinto, não caia nessa, porque senão a igreja vai ficar dividida. Meus irmãos, nós estamos hoje assumindo uma responsabilidade muito grande ao entender esta palavra. De que nunca pode passar pelas nossas mãos a divisão da igreja. Nunca. Porque Cristo não foi dividido. Uma responsabilidade muito grande de a partir de agora nós tratarmos dos assuntos da igreja e da nossa fé com os irmãos, primeiramente, com amor. Irmão, você não está entendendo isso? Não, eu não concordo com você. Então, amém, irmão. Vamos orar e vamos continuar a nossa amizade. Vamos ali tomar um cafezinho, comer uma pizza, vamos? Vamos deixar esse assunto para depois. É melhor do que fincar o pé e ver a igreja sendo dividida, como está dividida pelo mundo hoje. Milhares de denominações, milhares, que não se conversam e não se entendem, como se cada uma fosse de um Jesus diferente. É verdade isso?
Que Deus nos guarde de nós provocarmos outra divisão e que Deus nos ajude a mantermos a nossa unidade, pelo menos aqui entre nós. Em nome de Jesus. Amém.